Vendo bem. Boa tarde. Já está gravando, Eduardo. Se tu quiser começar, pode compartilhar tua tela. Eu vou liberar aqui. Ok. Ok, pessoal, vocês estão conseguindo ver meu PowerPoint aqui na tela? Sim, estou vendo bem. Perfeitamente. Ok. Vamos iniciar, então. Boa tarde a todos. Queria agradecer, antes de tudo, pelo convite aí, tá fazendo essa palestra. Eu não cheguei a assistir muitas palestras, que a semana sempre é corrida para mim, mas eu creio que essa tem uma abordagem um pouco diferente. Nós vamos ter um foco um pouco diferenciado, não vai ser tanto em cima da ferramenta. Eu pensei em abordar outras questões aí, até como material complementar para o pessoal que está engajado aí no desenvolvimento, na programação. Aprender a programar é importante, sim, claro, mas eu creio que a maioria também trabalha com outras questões aí na parte comercial, na parte de definições com o cliente, e eu acho que a gente precisa aperfeiçoar também alguns outros pontos, e não só o uso da ferramenta em si, né? Então, eu queria começar essa palestra abordando um pouquinho da questão da qualidade do software. Com certeza a intenção de todos que estão aqui é se aperfeiçoar e melhorar a qualidade dos seus programas, dos seus aplicativos, das suas rotinas, enfim. E a questão da qualidade, ela está presente em tudo, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente compra, desenvolve, enfim. Só que a questão de qualidade, ela pode ser subjetiva, né? O que pode ter qualidade para mim, não necessariamente pode ter qualidade para você. E nós, enquanto desenvolvedores, a gente precisa observar bem esse quesito de qualidade, porque às vezes você desenvolve algo que você acha que está bom, mas quando você entrega isso na mão do cliente, o cliente não tem a mesma percepção, não tem a mesma concordância. Então, eu queria trazer esse conceito para a gente refletir um pouquinho, né, do que é a qualidade em termos de software, e mais à frente a gente vai falar um pouco aí dos papéis que estão envolvidos no processo de desenvolvimento, e depois a gente vai entrar aí um pouco na ferramenta da PC Software, onde o código que a gente vai criar vai observar esses detalhes, tá? Então, o que seria a qualidade do ponto de vista do desenvolvedor e do ponto de vista do cliente, tá? Qualidade do ponto de vista do desenvolvedor é basicamente aí termos um código. Opa, só um momento, o meu slide travou aqui. Deixa eu iniciar aqui o meu PowerPoint, deu uma travadinha. Então, como eu estava falando, a qualidade do ponto de vista do desenvolvimento, do desenvolvedor, ela é basicamente você ter um código limpo, um código estruturado, um código bem escrito, ou se a gente pensar na camada que o usuário está visualizando, são telas organizadas, né, um design bonito, etc. e tal. Do ponto de vista do desenvolvedor, isso é ter um software com qualidade. Porém, para o nosso cliente, o conceito de qualidade ele é um pouco diferente. Ele pode ser um pouco diferente. Eu já passei por experiências de apresentações
onde tínhamos sistemas com um belo design e sistemas com design feinho pra caramba, mas que no final o software que tinha um design feio foi o vencedor, porque para o cliente, apesar do software que tinha um design bonito encantar, foi o software com design feio que agradou ele no sentido de recursos, no sentido de atendimento de necessidades. Então, da percepção do cliente, o software que tem qualidade é aquele software que atende às necessidades do seu negócio. Então, a gente, enquanto desenvolvedor, tem que ter essa noção de que qualidade não é só ter um código estruturado, um código legível, um código bonito, e sim um aplicativo que consegue ter tudo isso, ter uma organização, mas aqui, ao mesmo tempo, consegue entregar para o cliente recursos, funcionalidades, rotinas, enfim, que vão fazer com que a necessidade dele seja suprida, fazer com que o seu processo de negócio seja realizado da melhor forma possível. Ok? Quando a gente não toma esses cuidados, o que pode acontecer? De maneira mais simplificada. Na percepção do desenvolvedor, a gente tem um ótimo código estruturado, um ponto positivo para a aplicação, temos lá as pessoas felizes. Porém, para a percepção do cliente, quando você não atende às regras de negócio dele, quando você não atende às necessidades do negócio, o software ele tem pontos negativos, né? Ou seja, você tem um cliente insatisfeito. Isso pode acontecer tanto quando você está desenvolvendo um aplicativo do zero, quando você está implantando um aplicativo que já está pronto no cliente. Às vezes você tem um software que é o melhor do mundo, né? É o melhor ERP do Brasil, mas para um determinado cliente, aquele não é um bom software, porque ele não se adequa à realidade do negócio dele. Da mesma forma também você pode estar desenvolvendo um aplicativo novo para o cliente, um aplicativo sob demanda, e você não tomou alguns cuidados, que a gente vai falar um pouco mais na frente, você desenvolveu um software que não se adequou também à necessidade de negócio do cliente. Você investiu tempo, dinheiro, e no final você acabou entregando alguma coisa que para o cliente não tem a qualidade que ele precisa. Tá? Então, é possível, é sempre necessário observar essas questões, tanto da percepção do desenvolvedor quanto da percepção do cliente. E aí é o seguinte, vou falar um pouquinho, vou entrar um pouquinho no tema dos papéis de desenvolvimento. Essa questão da qualidade, eu vejo que ela está diretamente ligada a essas questões dos papéis. Eu creio que a maioria aqui trabalha sozinho, né? Não sei se tem alguém aí que trabalha com equipes de desenvolvimento. Então, uma pessoa só acaba tendo diversos papéis, né? Quais seriam esses papéis? Seria o papel do programador, em si, aquele cara que escreve código, aquele cara que gosta de código, fica feliz da vida quando tem uma penca de código para escrever, aquele cara que não se importa de escrever o mesmo código 100 vezes, porque ele é programador, ele gosta de código. Se você disser para ele, escreve menos código, ele fica triste. Ele até briga. Eu acho que o programador estava me escutando aí, deve estar até sorrindo agora. Eu brigo muito com ele por causa disso. Nós temos outro papel, que é o papel do engenheiro de software, que é aquele cara que, digamos assim, define a infraestrutura do sistema, aquele cara que entende bem da linguagem, da tecnologia, da plataforma, que consegue saber qual é o melhor tipo de dado a usar numa variável, que consegue entender qual o desempenho que aquilo vai ter, o impacto, enfim. É aquele cara bem técnico, nível baixo mesmo, que consegue lidar com essas questões de desempenho de infraestrutura. Esse é um outro papel que a gente tem enquanto desenvolvedor. Outro papel que a gente acaba exercendo também é o papel de analista de negócio, né? A maioria de nós faz também a ponte com o cliente, vai lá, conversa, entende o que é que o cara quer ver no software, faz a tradução, né? Porque às vezes nem o cliente sabe o que é que ele quer, ou o cara não sabe se expressar, e você, com a bagagem, a experiência aí do ramo, você consegue fazer essa tradução e entender o que é que você tem que desenvolver, o que é que você tem que entregar para o cliente. Outro papel que a gente tem também aí é o papel, eu juntei 3 papéis num só aí, seria o cara que faz os testes, o documentador, ou o cara de suporte que faz a implantação, né? Em muitos casos é a gente que acaba fazendo tudo isso, tendo que criar manual, documentar processo, testar o aplicativo, ver se está tudo ok, ir para o cliente fazer a implantação, botar para funcionar, fazer o suporte, ou seja, a maioria de nós acaba fazendo todos esses papéis ao mesmo tempo. Por que eu estou trazendo esse conceito para a gente refletir? Porque dependendo
da pessoa, você pode acabar puxando mais para um lado do que para o outro. Você, às vezes, acaba sendo mais programador do que analista, ou mais analista do que engenheiro, enfim. Geralmente, você tende a puxar para um lado. E quando você faz isso, você pode acabar comprometendo a qualidade do teu software. Tanto do ponto de vista do cliente, quanto do ponto de vista do desenvolvedor. Por exemplo, se você puxa mais para o lado do programador, você pode acabar escrevendo muito código parecido, muito código repetitivo, porque você gosta de escrever código, você acha que é necessário, e você pode acabar deixando de empregar tempo no que realmente seria interessante, que seria fazer uma análise do negócio do cliente melhor. Ou você pode acabar puxando mais para o lado também do analista do negócio e exigir que seja feita uma determinada rotina, uma determinada tela, que do ponto de vista de programação é complicada, é complexo ou até impossível. Não gosto de usar muita palavra impossível, porque na programação eu costumo dizer que a gente pode fazer tudo, né? Ou você pode também acabar puxando mais para o lado do engenheiro e perder muito tempo criando rotina, componentes, coisas que não vão estar agregando muito valor ao produto. Ou seja, a gente pode acabar sendo tendencioso, né? Então, é preciso observar bem a nossa postura diante de um projeto de desenvolvimento de software, para a gente acabar não puxando mais para um lado do que para o outro e comprometendo a qualidade final do produto. Alguém pode estar pensando, tá, mas qual é a solução, então, para a gente não acabar sendo tendencioso e fazendo errado? Veja, quando você trabalha sozinho é muito difícil. Você tem que estar muito atento, tem que refletir muito, tomar muito cuidado para fazer as coisas corretamente. Quando você está trabalhando em equipe de desenvolvimento, isso é mais fácil, porque cada pessoa tem um papel específico. Então, e no meio ali, nós temos um carinha chamado gerente de projeto, ou o próprio PMO, né, que é o gerente geral de tudo, que acaba intermediando aí esses papéis, gerenciando os conflitos e determinando como as coisas devem ser feitas. Tá? Então, quando você está trabalhando em equipe, você acaba tendo uma facilidade melhor de conciliar esses papéis. A dica que eu dou para quem trabalha sozinho é tentar ser o gerente de projeto ou o gestor PMO aí de vez em quando para tentar resolver esses conflitos e acabar não sendo tendencioso para um desses papéis. Tá? Mas não existe uma receita, uma fórmula. Talvez só o fato de agora a gente ter essa noção já melhore o nosso processo de desenvolvimento para os próximos projetos. Tá? Pessoal, até aqui vocês estão conseguindo entender bem? Tem alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa? Eu tô entendendo bem. Demorei a apertar aqui o microfone, mas tá legal. A explanação aí, pelo menos a distribuição de papéis e tudo, e como que vai ficar uma aplicação no final. Maravilhoso a explicação. Valeu mesmo. Ok, então vou dando sequência aqui. Então, nós entendemos um pouquinho dos papéis, né, que estão envolvidos aí no processo de desenvolvimento, e eu vou falar um pouquinho agora do processo de desenvolvimento em si. Não existe uma fórmula, uma receita de bolo para desenvolver um software. Né? Eu já li alguns livros de engenharia de software, e na época que eu comprei esses livros, eu achava que ia encontrar a receita mágica ali. Né? Eu sempre me perguntei, quando eu comecei a programar, como é que grandes empresas desenvolvia seu software, né? Como é que a Microsoft desenvolve seus softwares, como é que a empresa que eu tinha aqui, um cliente, constrói esse ERP. Então, eu sempre tive essa dúvida de como é que esse processo era feito. E confesso que depois aí de 15 anos no mercado, eu ainda não consegui achar a fórmula secreta, né? A receita correta. Na verdade, o que eu aprendi é que não existe uma forma correta de se fazer software. Né? Cada caso é um caso. Existem padrões de desenvolvimento, existem melhores práticas, alguns processos, modelos, mas nada que determine que é dessa forma que tem que se desenvolver um software. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. É ruim porque às vezes você fica um pouco sem norte, né, sem saber o que é que vem primeiro. Mas isso é bom ao mesmo tempo porque te dá uma flexibilidade de você trabalhar um processo de desenvolvimento de acordo com a necessidade da tua empresa, necessidade do teu cliente ou do projeto. Tá?
Então, hoje, na empresa que eu trabalho, nos projetos que eu desenvolvo, eu adoto esse padrão que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, é um padrão que que eu estou sugerindo para a cooperativa, para a gente desenvolver o RP juntos. Mas nada impede de ser alterado. Tá? Então, como é que seria o passo a passo, digamos, do processo de desenvolvimento? Primeiro, a gente tem a fase das definições, que é a fase onde a gente entende o que é que vai ser feito. Vejam, a gente costuma fazer o contrário, né? A gente costuma colocar a carroça na frente dos bois, ou seja, a gente às vezes nem sabe direito o que é que quer fazer e já está programando, já está criando tela, criando código, e aí lá na frente a gente vê que não é assim, agora precisa inserir uma rotina, agora tem que voltar a desfazer tudo, ou seja, geralmente a gente já começa meio que tropeçando aí, atrapalhado. É normal que isso aconteça, até pela forma como a gente aprende a programar. Geralmente o pessoal, a gente não tem curso superior para isso, ou até mesmo dentro dos cursos superiores não se tem essa lógica tão bem definida, né? Mas pensando num projeto de desenvolvimento, um projeto grande, a gente tem que começar primeiro com as definições, entender o que é que tem que ser feito para começar a fazer. Um exemplo prático que eu dou é o seguinte: ninguém começa a construir, por exemplo, um prédio aí de 20 andares sem antes ter uma planta pronta, né? Sem ter uma planta definida. E ninguém compra também um apartamento num prédio desse, se ele souber que o cara começou a construir para depois fazer a planta, né? E geralmente a gente faz isso no software, começa a fazer, depois vai documentar. Então, antes de tudo, entender o que é que tem que ser feito. E aí vale sentar com o cliente, conversar com ele, uma conversa preliminar para entender mais ou menos qual é a ideia dele de software, porque muitas vezes nem o cliente sabe. Às vezes eu já fui para reuniões que o cliente disse que queria um software, quando chegou lá a gente vendeu uma ferramenta de BI. Ou foi para vender uma ferramenta de BI e viu que o cara não precisava nada de BI, precisava de um RP. Ou seja, às vezes nem o cliente sabe o que é que ele quer. Ele tem uma necessidade para resolver um problema. Mas até se chegar realmente a solução para resolver aquele problema, tem esse caminho aí a percorrer, que é as definições. Você não corre risco de você começar a escrever um software que nunca vai sair do papel. Já aconteceu comigo mesmo aqui, de começar a fazer uma definição de um software de CRM, e na segunda reunião o cliente desistiu. Ou seja, todo o tempo que eu investi fazendo definição eu perdi. Imagina se eu estivesse programando, né, com a equipe. Então, primeiro de tudo, definição. Entender o que é que tem que ser feito. E aí tem algumas documentações que a gente pode utilizar para fazer levantamento de processo, fazer reunião com o cliente, levantar os dados, entender o que é que tem que ser feito ali, qual é o resultado final que o cliente espera. Em paralelo a essas definições, a gente já pode ir trabalhando no que eu chamo de infraestrutura do software, que é definir como será feito, ou seja, quais são os padrões de desenvolvimento que vão ser utilizados. Vejam que pelo gráfico eu tenho o início das definições e um pouquinho depois eu já tenho o início da infraestrutura. Por quê? Eu não preciso esperar, dependendo do caso, lógico, cada caso é um caso, eu não preciso esperar até o fim das definições para começar a fazer minha infraestrutura, principalmente porque geralmente os prazos de projeto de software são pequenos, né? Então, eu fiz ali algumas definições iniciais, entendi mais ou menos qual é a ideia do cliente, já sei qual é a plataforma que eu vou trabalhar, se é o Windows, se é o web, se é o mobile, eu já posso começar a trabalhar alguma coisa de programação em termos de infraestrutura, são os padrões de desenvolvimento. Aqui ainda não estão regras de negócio, tá? Isso aqui é só base de aplicativo, funções auxiliares, no caso do Indev são templates, funções globais, rotinas de conexão com o banco, por exemplo, logs, mensagens de erro, enfim. Aquela parte auxiliar que a gente tem que ter dentro do software para depois a gente trabalhar a questão das regras de negócio, que aí são os cadastros, as telas de movimento, enfim. Então, essa seria a segunda etapa. Quando eu concluir essa minha segunda etapa de infraestrutura, aí sim eu partiria para a programação. A programação que eu falo, que na verdade seria a programação das regras de negócio, tá? Seria o implementar, fazer. Vamos implementar as regras de negócio do cliente. Logicamente, observando o padrão de desenvolvimento que foi adotado aqui em cima e as definições que foram feitas lá no primeiro momento. Tá? Então, realizei a minha programação. Alguém quer falar alguma coisa aí? Desculpa, mas só para conferir, está no primeiro slide de aplicações comerciais, não mudou a imagem ainda, correto? Vocês não estão vendo o processo de desenvolvimento, não? Não estamos a ver, não. Não. Está bloqueado, parece a tela aí, Eduardo. Por que vocês não me avisaram logo?
Eu tô vendo aqui, mas não sabia. Ô, cara, já passei um monte de coisa aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Está na tela processo de desenvolvimento. É esse que está aparecendo para vocês? Não, aplicações comerciais. Isso deve ser a tela... deve ser a tela de Jorge Borges, vou imaginar. Deixa eu parar aqui e iniciar de novo, então, porque eu não estou entendendo. Tá com 2 monitores? Isso, 2 monitores. Agora é diferente. Eu compartilhei o arquivo, o PowerPoint ficou assim também da primeira vez. Ah, tá. Eu vou trocar o slide aqui, me confirma se vocês estão vendo. Estão vendo esse slide agora da imagenzinha aqui do alvo? Não. Então, peraí, deixa eu desabilitar um monitor aqui. Veja se na hora de compartilhar, você compartilhou o monitor ou a janela do aplicativo. Se for a janela do aplicativo, ele fica nesse aí. Só estou com um agora aqui. Tá correta. A tela que está posicionada no laranja ali é a mesma que está do lado agora. Vocês estão vendo agora o processo de desenvolvimento? Sim. Sim. Agora sim. Vou expandir aqui, então. Tá, então, vocês não viram esse slide aqui dos papéis? Não. Oh, cara, então, depois disponibilizar depois aí o slide, tá? Aquilo que eu estava falando aí dos papéis, era esse slidezinho aqui. Fomos vendo você mexer com o mouse. Tá, então vamos lá, vamos voltar aqui, né? Processo de desenvolvimento, tá todo mundo vendo aí então, né? Já voltou aqui para... Só um momentinho, deixa eu tirar o meu monitor aqui, eu vou usar no notebook direto. Não tem problema. Pronto. Estão vendo aí processo de desenvolvimento? Sim, eu estou vendo aqui, processo de desenvolvimento. Pronto, ok. Vamos lá. Eu desliguei meu monitor aqui, para não ter problema. Então, como eu ia falando, né? Deixa eu só recapitular. Primeira etapa, a gente tem as definições do projeto, que é a gente entender o que é que tem que ser feito, tá? E aí, nesse momento, a gente vai entender qual é a plataforma que o cliente quer usar, se é Windows, se é desktop, se é web, mobile, enfim. Capturar também as regras de negócio do cliente, tá? Principalmente as regras de negócio. Na segunda etapa, enquanto a gente está fazendo essas definições, que às vezes não é uma coisa tão rápida, a gente está preparando a infraestrutura do aplicativo, tá? Ou seja, a gente está definindo ali quais são os padrões de desenvolvimento que a gente vai usar. E na terceira etapa seria a programação em si, que aqui eu faço referência à programação em termos de implementação das regras de negócio. Tá? Nesse primeiro momento eu me preocupo em definir a base do aplicativo, aquelas rotinas que são, digamos assim, genéricas. E na terceira etapa eu me preocupo em implementar as regras de negócio, são os cadastros, as telas de movimento, os relatórios, as rotinas, enfim. Enquanto a gente está fazendo a programação, eu já posso iniciar na fase de testes, né? Não preciso esperar até o final de toda a programação para testar o aplicativo. À medida que eu for terminando as rotinas, eu posso estar liberando isso para um outro cara da equipe estar fazendo os testes e validando. E aí a gente tem que se perguntar o seguinte: fizemos certo? Né? O software se comporta como o cliente espera? Importante chamar atenção para esse ponto dos testes. Quando nós somos tendenciosos, a gente acaba fazendo um teste mal feito. Em que sentido? Testar se a aplicação não está dando erro. Claro que a gente tem que testar isso, mas mais do que isso, você tem que verificar se a rotina que foi implementada, ela está de acordo com a definição que foi feita aqui em cima. Porque não adianta estar a tela toda bonitinha, não dando erro na gravação, se, por exemplo, as regras de validações que o cliente necessita não estão sendo implementadas. Né? Por exemplo, tem um campo lá no cadastro do cliente que chama limite de crédito. E esse campo qualquer usuário pode ir lá e alterar. O processo de salvar, de gravar a tela, de incluir, excluir, isso está tudo funcionando, mas não foi feita a validação daquele campo, uma pré-validação, como alguns conhecem aí do FADER, ou seja, aquela minha rotina ela não está atendendo o requisito principal, que é a regra de negócio. Então, essa rotina ela tem que imediatamente voltar para a programação, para ser alterada, e depois retornar para os testes para ser validada. Ou seja, testes não é só ver se está dando erro, tem que ver se está atendendo a regra de negócio. Senão, vai correr o risco, na quinta fase, que é a fase da entrega, você chegar para o cliente com alguma coisa
uma coisa que não vai funcionar, que não vai ser aceita. Tá, beleza, a tela ficou bonita, o design tá show, gostei aí tudinho, mas não tá fazendo o que eu preciso. Ou seja, todo o trabalho que nós tivemos aqui foi jogado fora. Vai ter que voltar e refazer tudo novamente. E vocês sabem que alterar um código pronto é muito mais complicado do que fazer um novo, né? Então tem que ter muito cuidado. Então, digamos que nós fizemos tudo certinho, na quinta fase a gente vai entregar o aplicativo ao cliente, mas eu gosto de colocar da seguinte forma: a gente não vai entregar só um software, só uma rotina, a gente vai entregar valor ao cliente, a gente vai entregar alguma coisa para ele que realmente vai ter um valor agregado, vai trazer alguma coisa de útil para a organização, para o processo de trabalho dele. Tá? Alguma dúvida aqui sobre o processo de desenvolvimento? Oi, Eduardo, estou escutando aqui. Estou tão ruim no microfone. Estão me escutando aí, não? Sim. Tá, então sim. Ah, tá, então. Tá bem, então, eu estou com problema aqui também no meu microfone, mas eu estou entendendo. Aqui eu estou conseguindo ver as telas passando e o que você está falando. Você já tinha falado antes, como eu disse, a explanação tá boa e eu já estava entendendo. E agora com a visualização ficou melhor ainda. Beleza. Então vamos lá, vamos tocar o barco. Então, pessoal, vejam, lembre-se, o objetivo do desenvolvimento do software é atender a necessidade do cliente, tá? E não escrever um bom código, não escrever um código bonito, né? Você não tem que focar no XYZ que está lá nas rotinas, e sim, se aquilo que você escreveu, aquilo que você preparou, ele atende a necessidade do cliente ou não. Esse é o objetivo do software, tá? Então, é interessante porque você começa a tirar o teu foco em cima das rotinas, da tecnologia, da ferramenta em si, começa a colocar o foco mais no que o cliente necessita, no que o cliente precisa. O foco no desenvolvimento, então, ele passa a ser o tratamento das regras de negócio do cliente, tá? Porque são essas regras que vão agregar valor ao produto. Por que eu fiz questão de frisar isso aqui? Que é justamente o que eu vou mostrar mais na frente. Quando a gente começa um processo de desenvolvimento de software, a gente gasta um tempinho ali inicial, voltando aqui no outro slide, nessa parte aqui da infraestrutura, na segunda etapa, que é onde você começa a entender como é que o aplicativo vai se comportar. Por que eu posicionei isso aqui em cima? Que é para que quando a gente for partir para a parte de implementação das regras de negócio, a gente não esteja preocupado em qual a infraestrutura, qual o padrão de desenvolvimento que eu vou usar. Eu já tenho isso aqui definido na etapa anterior. Então, eu agora começo a focar a regra de negócio do cliente. Tá? Todo o meu esforço de programação vai estar sendo aplicado na regra de negócio dele. Entender como é que tem que cadastrar um cliente, como é que tem que cadastrar um produto, como é que um pedido vai ser feito, quais são as regras de desconto, qual é o preço, como é que o estoque vai ser validado, se vai ter reserva, se não vai. Ou seja, toda a equipe agora está concentrada nas regras de negócio do cliente e, ao final de um ciclo de desenvolvimento, digamos, você consegue ter um software com um valor agregado. Tá? Você consegue entregar alguma coisa útil para o cliente. Então, qual o risco de você passar aí 1 semana, 2 semanas programando rotinas e no final você não entregou nada para o cliente? Atualizaram o sistema, mas não mudou nada. Eu já escutei muito isso. Ok? E aí, finalmente, a gente vai entrar aqui um pouquinho na ferramenta, né? Chega de blá 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 e vamos ver um pouquinho de código, né? Acho que a maioria aí deve estar ansioso. Com base nessa explanação que eu fiz, questão da qualidade, dos papéis, né, de criação de código de infraestrutura, depois foco em regras de negócio, é que a gente começa a pensar em termos de aplicação, como é que a gente pode trabalhar esses conceitos e espelhar isso no código. Uma das formas é utilizando a metodologia padrão do MVP. Veja, o MVP não é uma tecnologia, o MVP está mais para um paradigma de desenvolvimento, uma metodologia que você vai utilizar para implementar o teu código. Né? Não só o MVP em si, mas a própria orientação a objetos vai te ajudar a conseguir focar o desenvolvimento nas regras de negócio, não se preocupar tanto com código de infraestrutura, de rotinas auxiliares, enfim.
Então, uma das vantagens de utilizar o MVP junto com a orientação a objetos é justamente a facilidade de manutenção do código e o reaproveitamento desse código. Então, se você não usa MVP, por exemplo, você pode acabar tendo que criar o mesmo código para 100 formulários. Se você utiliza uma padronização com orientação a objetos MVP, você desenvolve um único código e você faz derivações, pequenas derivações nesses 100 formulários, de acordo com digamos assim, a entidade ou a tabela que você está tratando. Né? A intenção, então, aí, pessoal, de utilizar o MVP é fazer mais com menos. Né? É a gente gastar o tempo, que é precioso, com o que realmente importa, que é o desenvolvimento das rotinas que vão agregar valor ao produto do cliente. Então, é o seguinte, o IDEV, a partir da versão 66, se não me engano, ele já traz um assistente RAD para MVP. Tá? Eu, particularmente, não gosto da maneira como o IDEV ele gera o MVP, porque ele cria muitos arquivos para fazer uma coisa. E se a intenção é a gente ter menos código, né, fazer menos com mais, então eu não utilizaria o padrão que o IDEV, o WebDev gera. Talvez eles tenham implementado desta forma para que a comunidade entendesse o padrão do MVP, né, porque a princípio não é fácil você espelhar esse padrão no código. Mas existe uma maneira mais fácil de a gente conseguir trabalhar MVP dentro do InDev sem ter que criar muitos arquivos. Né? Por exemplo, aqui no slide, nós temos, além da camada do banco, né, que está na nossa análise, nós temos classes, arquivos para espelhar a tabela do banco, que seria essa model list. Opa, desculpa. Na verdade, nós temos 4 classes de código para a gente conseguir fazer uma window, uma page, se for no WebDev, e uma página de pesquisa. Ou seja, eu acabo tendo 6 arquivos diferentes para conseguir implementar o MVP de acordo com o RAD do InDev. Então, com base nisso, eu redefini esse conceito e criei a seguinte lógica. O mesmo MVP, só que reaproveitando o que a gente já tem pronto, como, por exemplo, a camada model, que é a camada do modelo, onde a gente tem as definições de tabelas e campos. Se a gente observar direitinho, já é a própria análise que a gente tem no projeto. Né? Se você definir uma tabela na análise, salvou, foi olhar no formulário, digitou o nome da tabela, ponto, ele já vai trazer para você ali o nome dos campos. Ou seja, você já tem um objeto encapsulado ali, representando a tua tabela. Então, a análise do InDev, ela já é o próprio módulo. Tá? Não precisa você implementar uma outra classe para isso. Já o Pzinho aqui da classe de Presentation, né, que é a classe de apresentação que ele fala, na verdade eu gosto mais de utilizar esse P aqui como C, na verdade seria o padrão MVC, que é Model View Controller. O C e o P aqui seriam a mesma coisa, teria a mesma funcionalidade. Eu gosto mais do C por causa da terminologia, Controller, dá uma impressão mais correta do que a classe faz. Que de fato, essa classe que está aqui no meio, que eu chamo de Business Object, né, objeto de negócio, é a classe que vai controlar os dados que vêm do banco e vão para o formulário e que vêm do formulário e vão para o banco. Tá? Então, eu defini aqui uma classe personalizada, chamada Business Object, que está no meio aqui, que vai ter as minhas regras de negócio, as minhas validações, processos, tratamentos, enfim. Tudo que eu preciso fazer dentro de uma classe, digamos, de clientes, uma tabela, um registro de pessoas, por exemplo, antes de gravar ou antes de levar para a página. E a outra camada, que seria o V, né, de View, é justamente a página, se eu estiver no WebDev, ou a Windows, se eu estiver no InDev. Né, digamos assim, a página de edição, ou como alguns adotam um padrão de ter uma outra página ou um outro formulário só para a consulta, né, aquele gridzinho lá com os registros, onde você consulta, clica lá no botãozinho e vai para a nova página editar. Então, eu redefini esse conceito, esse padrão do WebDev dessa forma. O model seria a própria análise, o Business Object, a camada P ou C de controller, eu crio, eu vou mostrar para vocês, e as próprias páginas e Windows. Tá? Na prática, como é que seria isso? Daqui a pouquinho a gente vai lá para o WebDev. Tá? Eu tenho um projeto padrão, que é um projeto que foi desenvolvido, se não me engano, pelo Andy, alguma coisa lá do WX Live, onde ele criou uma estrutura de projeto que você pode aproveitar para as 3 plataformas. No mesmo projeto, você pode programar para Windows, para web e para mobile. Até agora eu só implementei em web, porque eu estou desenvolvendo um projeto da minha empresa em cima de web, e essa última semana eu consegui fazer alguma coisa no InDev.
tá, para essa apresentação. Mobile eu ainda não implementei, mas tudo que a gente conversar aqui também servirá para o mobile. Então, qual é a estrutura básica desse projeto, né? O projeto é baseado em classes. Vou começar por essas de baixo aqui. Nós temos aqui na pastinha System Core classes específicas da plataforma, né? Então, nós temos aqui classes que são específicas para a plataforma Windows, para a plataforma web e para a plataforma mobile. Dentro dessas classes aqui, eu vou falar mais na frente o que é que tem dentro, tá? Aqui em cima eu tenho outro conjunto de classes que chama de Business Core, né? Seriam classes de automação para a manipulação dos dados. E mais acima aqui nos Business Objects eu tenho as classes para tratamento das regras de negócio. E nesse caso eu vou ter uma classe, digamos, para cada tabela que eu tenho no meu banco de dados. Eu tenho nessa análise aqui, por exemplo, a tabela pessoa, lançamentos, históricos e contas financeiras. Então, para que o meu código funcione bonitinho, eu tenho definido uma classe, que seria aquele pezinho lá do outro slide, para cada entidade dessa, onde eu vou fazer o tratamento da informação que vai para o banco e também a que vem para o banco e vai para o formulário. Tá? A classe WX Application, que é essa de baixo aqui do System Core. Tá? O que é que tem dentro dessa classe? Essa classe ela tem alguns métodos globais padrões da aplicação. Tá? Que métodos seriam esses? Por exemplo, eu tenho métodos para conectar no banco de dados, método para escrever um log, para enviar e-mail, para ler e escrever em arquivo INI, método para encriptar e decriptar, ou seja, são vários métodos padrões aqui, globais de aplicação, métodos de infraestrutura auxiliares que eu preciso para rodar o aplicativo. Esse projeto, ele já contempla a conexão em multibancos, ou seja, você pode conectar tanto em HFSQL Classic, Client Server, SQL, Oracle, MySQL. A estrutura dele já está pronta para você conectar em qualquer banco desse. Basta você ir lá no arquivo INI, no arquivozinho INI que ele tem, e modificar as configurações. Daqui a pouquinho eu mostro esse código lá. O bacana dessas classes é que, por exemplo, ele já tem tratamento para as diversas plataformas. Essa classe WX Application ela é uma classe global para todas as plataformas. Então, por exemplo, o método DB Connect, ela tanto funciona para o Win, quanto para o Web, quanto para o Mobile. Dentro de cada código, o autor ele já fez tratamento específico para cada plataforma. Por exemplo, se for o Windows 32 ou 64, ele vai fazer esses códigos. Se essa aplicação está rodando no mobile, ele vai tratar dessa forma. Se for na web, ele vai tratar de outra forma. Ou seja, ele já conseguiu contemplar as 3 plataformas aí numa mesma rotina. Ou seja, isso dá uma flexibilidade muito grande para quem está desenvolvendo. Tá? Então, essa seria a estrutura básica do WX Application. Deixa eu abrir lá o WebDev para mostrar um pouquinho do código ali. Não vou me ater muito a detalhes, porque às vezes o código ele fica um pouco complexo, tá? Para ler bem direitinho, só fazendo um debug e parando para entender ali o que cada linha faz. Mas, por exemplo, aqui é a classe WX Application, aquela tal do slide. Já tem algumas variáveis aqui globais, algumas constantes que ele define. Tem muita coisa aqui, talvez, que nem seja necessário, né? Eu não parei ainda para mexer e ver o que é que precisa e o que é que não precisa aqui. Né? O meu foco mais é fazer a aplicação funcionar e rodar. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns métodos para leitura de arquivo. Opa, esse negocinho ficou no meio aqui agora. Atrapalhando. Saiu. Pronto. Ele já tem alguns métodos aqui para ler arquivo de log, definir onde é que está o arquivo INI da aplicação. Por exemplo, aqui, ó, ele faz a leitura do arquivo INI para pegar os parâmetros que eu preciso para iniciar a aplicação. Em seguida, já faz a conexão com o meu banco de dados. Ó. Deixa eu abrir essa rotina aqui, ó, do DB Connect, para mostrar para vocês. Ó, rotina DB Connect, ele já faz o tratamento aqui, ó, de acordo com o tipo de banco. Ó, se for HFSQL, Client Server, ele vai fazer essa conexão dessa forma. Deixa eu ir ali mais para baixo. Se for HFSQL Classic, também tem as definições. Se for SQL Server, Drive nativo, eu acho que eu não implementei o restante. Eu já deixei pronto aqui para implementar, porque eu ainda não tive como ver esses bancos. Ou seja, você já tem um método padrão aqui para conectar em qualquer banco de dados que você precise. Tá? Para fazer isso aqui, essa conexão funcionar, basta no arquivo INI que ele gera aqui no perto da aplicação, ó,
você definir esses parâmetros, né? Dizer qual é o tipo do banco, se tem nome, se tem usuário. Aqui, como é HFSQL Classic, ele não tem, né, esses dados, mas se fosse um SQL Server, um SQL, você podia apontar aqui. Definiu isso aqui, a aplicação já faz a leitura pelo método INI e já faz a conexão com o banco, né? Se você estiver trabalhando com a aplicação Windows, depois a intenção é a gente fazer um assistentezinho ali de conexão com o banco de dados, para você selecionar em tempo de execução, tá? Não tive tempo ainda de implementar isso. Então, assim, ele já tem todos os métodos aqui, padrões para você utilizar na sua aplicação. Você não vai precisar gastar tempo aí preocupado com fazer conexão com o banco. Agora eu estou usando HFSQL. Poxa, mudou, agora vamos ter que usar Oracle. Beleza, vai lá no INI, troca as informações e conecta no Oracle, ou conecta no SQL. Ou seja, você já tem toda uma gama de funções padrões aqui para o teu aplicativo funcionar bacaninha, tá? Essa seria a estrutura do WX Application. No próximo slide, a gente tem a estrutura do BO Record, que seria a classe padrão que eu tenho para tratamento e manipulação dos dados. Depois eu vou fazer um exemplo prático aí para a gente ver como é que isso se comporta. O que eu tenho dentro dessa classe? Eu tenho todos aqueles métodos que eu preciso para manipular os dados, né? Por exemplo, método para adicionar, método para editar, para remover um registro do banco de dados, para salvar, métodos, por exemplo, para capturar um registro pelo ID, ou para pegar todos os registros com base no filtro. Ou seja, eu tenho aqui uma classe toda com métodos necessários para mim fazer a manipulação dos dados. Isso aqui é genérico e é padrão para todas as minhas tabelas do sistema. Tá? O que é bacana? Digamos que eu tenho 100 tabelas no meu sistema, eu vou ter 100 classes aí de negócios, de regra de negócios. Eu não vou precisar repetir código para salvar, para adicionar 100 vezes. Através dessa classe BioRecord, eu faço a herança dela no código e automaticamente a minha classe de negócio ela tem acesso a todos esses métodos aqui que estão padrões. Ou seja, rapidinho eu consigo implementar uma classe de negócio sem me preocupar muito com infraestrutura. Tá? Eu vou mostrar isso também um pouquinho já. A outra classe que a gente tem ali em cima é a própria classe de negócio, né, que eu chamo aqui de BO entidade, né, seria Business Object Entidade, seria, por exemplo, uma entidade uma classe, para tratar o cadastro de pessoas, ou o cadastro de produtos, ou a tabela de pedidos, tá? O que é que eu tenho nessa classe? Eu tenho métodos padrões para tratamento dos dados de uma entidade e implementação das regras de negócio. Quais seriam essas regras de negócio? Seriam as validações, os relacionamentos que ele tem com outras tabelas, né, sejam os pais, os filhos, os netos, tratamento para valores iniciais, quando adiciona um registro, processos diretos, lançamentos, enfim. Aqui nessa classe, nesse arquivo em separado, eu tenho toda a minha lógica de negócio. E o bacana é que a lógica que eu determinar aqui, nessa classe, ela tanto vai ser aproveitada no WinDev quanto no WebDev. Por exemplo, se eu definir nessa classe que o campo, por exemplo, aqui, nome da pessoa é um campo requerido, ou seja, ele tem que ser preenchido, eu só vou definir isso uma vez dentro dessa classe, tanto nos formulários de Windows quanto nas páginas de web, na hora que eu estiver inputando os dados, a Engine, né, que a gente tem aqui com base nos templates, vai solicitar essa validação. Se a gente não fizesse dessa forma, o que é que eu teria que fazer? Teria que escrever um código de validação no formulário lá de Windows e teria que escrever um código de validação no formulário na página de web. Eu teria que fazer a mesma coisa 2 vezes em cantos separados. Imagine isso num projeto muito grande. Né? Não precisar alterar uma regra de negócio, agora eu vou ter que mapear todas as telas, todas as páginas que eu tenho validação do campo, nome da pessoa, e vou ter que alterar. Fica mais difícil de se fazer a manutenção. Tá? Ok. Deixa eu ver mais aqui. Sim, como eu falei no início, essa estrutura ela pode ser aproveitada tanto para Windows quanto para Pages. Né? Aquela mesma classe que eu defini lá embaixo, a gente pode ter definição dela aqui no WinDev, através das Windows, quanto nas páginas no WebDev. Tudo isso dentro do mesmo projeto. Eu vou fazer um exemplo prático para isso aí. Tá? E uma coisa bacana, que já tem nesse projeto, e eu estou fazendo algumas alterações, ele tem um mini gerador de código. Na verdade, a gente já tem muito código centralizado. Então, o código que eu preciso para fazer a minha aplicação funcionar, ela é muito pouco. Eu preciso escrever muito pouco para fazer uma tela de clientes, para fazer uma tela de produtos.
Mas esse muito pouco que eu preciso escrever, eu ainda tenho um gerador que facilita essa minha escrita, tá? Então, vamos partir para a prática, né? E vamos mostrar como é que isso aqui funciona. Vocês têm alguma dúvida aí? Querem perguntar alguma coisa antes de eu começar aqui na prática? Não, para mim está tranquilo aqui. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Sim. No caso dessas classes que você cria para fazer inclusões, alterações e tudo mais aí, como que ela se comportaria no caso de no meio de uma transação? Desculpa, não entendi o final. Como ela se comportaria? No meio de um processo de transação. Eu abro uma transação, começo a fazer as minhas atualizações, no meio lá deu um problema qualquer nessas atualizações aí. Como que ele se comportaria nessa parte de transação? Certo, veja só. Essa parte de transação eu ainda não cheguei a fazer nada aqui, tá? Eu já sei, conheço o conceito de transação, já implemento em outro sistema, mas aqui eu ainda não fiz. Porém, é algo que eu vou implementar, até porque no nosso meio aí de aplicações comerciais é muito usado transação. Né? Você geralmente faz processo aí com 3, 4 tabelas ao mesmo tempo, você precisa garantir a integridade de dados. E é muito necessário e muito importante tratar essa questão das transações. De forma mais simplificada, aqui eu tenho um método padrão save, que é o que faz a gravação no meu banco. Então, creio que no momento que eu for fazer a escrita no banco, deixa eu ver se eu acho aqui o código, ele tem um código personalizado. No meio dessa função aqui, eu vou fazer a abertura de uma transação, e eu vou começar a dar um save lá em cada objeto de negócio que eu tenho dentro da minha transação. Digamos que eu tenho uma transação aí com esses 4 objetos aqui que eu estou marcando, certo? Esses 4 objetos vão estar na mesma transação. Esse código aqui ele vai ter que tratar, saber quem são os objetos que estão ali fazendo parte da transação, vai fazer os saves, o HModify, o HAdd, e depois vai finalizar a transação. Mas, de maneira mais simplificada, esse tratamento tem que estar aqui dentro do save. Tá? E essa lógica vai ter que saber quando deve abrir uma transação, quando deve finalizar e quando deve dar um rollback. O bacana é que, eu implementando uma vez, qualquer operação de save que eu chame dentro da minha aplicação, seja numa window ou numa page, ele vai obedecer a mesma lógica. Tá? Não sei se deu para entender aí, para capturar. Deu para ter uma ideia. Ok, veja, pessoal, esse projeto, a intenção é que eu vá melhorando ele aos poucos e vá disponibilizando para vocês, tá? Eu já tinha comentado com o pessoal da cooperativa que eu estou envolvido em outros projetos e não estou conseguindo ter foco ainda na plataforma Dev, né? Assim, o pouco que eu implementei aqui foi com poucas horas livres, mas a partir do mês agora de setembro, provavelmente eu vou estar focado só no WebDev para o projeto da minha empresa, então vai vir muita coisa bacana para esse projeto aqui, tá? E a gente vai fazer para lá e eu já vou disponibilizar aqui para vocês, ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer colocar mais alguma coisa? Acho que não, acho que está tranquilo, né? Então vamos dar sequência aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma tabelazinha nova e vou implementar essa tabela lá no InDev, depois a gente vai implementar no WebDev com base nessa estrutura que eu mostrei, tá bom? Vou fazer uma estrutura simples aqui para a gente não perder muito tempo, tá? A intenção é apenas demonstrar como a gente pode ganhar tempo reaproveitando o código, tá? Eu vou criar aqui uma tabela chamada TB Produtos. Está dizendo que já tem uma tabela aqui e tal. Eu já tinha feito um teste antes. Vou definir alguns campos aqui. Vou definir alguns básicos. Descrição do produto. E vou colocar aqui um campo de preço. Esse custo. Tudo bem. Ele já está ali com auto-numeração. Ok. Estrutura básica da tabela. Não tem muita firula. Tá? Vou só apontar aqui no arquivo. Ok. Então eu tenho aqui a tabela produtos e eu vou implementar agora a classe de negócio para mexer com esse meu produto. Então, lá no meu projeto, eu vou criar, deixa eu fazer aqui as alterações. Ok. Eu vou criar aqui uma classe chamada BO Produtos. Tá? BO de Business Objects. Essa foi a nomenclatura que eu adotei, tá, pessoal? Vou salvar aqui essa classe.
Ok. E vou começar a implementar ela aqui. O que eu posso fazer para ganhar tempo? Eu poderia simplesmente digitar tudo manual, ou eu posso usar o meu geradorzinho aqui, ó. Deixa eu startar ele aqui. Opa, tá dando um errinho aqui, deixa eu ver o que é. Ah, tá. Eu esqueci de deletar aqui os formulários que eu estava testando, tá? Deixa eu fechar aqui. Ok. Esse aqui seria o meu gerador de classe, tá? Meu assistente. Então, o que é que eu faço aqui? Se eu selecionar qual a tabela, quero gerar uma classe para a tabela de produtos, selecionar qual é a chave primária dessa tabela e o nome da minha classe lá. No meu caso, eu criei a classe produtos. Veja, eu vou preencher esses campos acima aqui porque ele fica reclamando se eu não preencher, tá? Mas não precisa levar em consideração. Na verdade, isso aqui eu já alterei. Oi? Tu tem mais 20 minutos, se precisar aí. Ok, tá. Dá pra fechar com 20 minutos. Tá bom. Então, ó, mandei gerar aqui a minha classe. Ele já me gerou aqui, ó, o código padrão para ela. Tá? O que eu vou fazer? Vou copiar e vou colar lá. Então, vou copiar e colar aqui a minha declaração da classe. Produtos. O que é que tem aqui? Uns comentários, padrões, a estrutura da minha tabela. Tá? Ele já está aqui mapeado. Tá? Ele já reconheceu quais são os campos que eu tenho lá na minha tabela e já mapeou isso aqui dentro de uma estrutura. E aqui eu tenho a definição da minha classe. Veja que aqui eu estou herdando, ó, inhibits BO record, eu estou herdando aquela classe lá, padronizado, que tem os métodos de adicionar, de editar, de remover, de salvar. E tem alguns objetos padrões aqui que são necessários. Preciso copiar também aqui o método constructo. Depois eu vou explicar aqui o que é que acontece. O método constructo. Por que eu preciso disso aqui? Quando eu inicializo uma classe, eu crio um novo objeto, eu preciso passar para a minha classe Py, que seria aqui o BO record, qual é a tabela que eu estou utilizando aqui nesse objeto e quem é a chave primária dela. Tá? Eu preciso mandar também para a classe Py, que seria o BO record, qual é o meu objeto que contém o array, no caso de eu estar trabalhando com um formulário que tem uma tabela que lista, por exemplo, os produtos. Eu armazeno esses produtos num objeto chamado rows, que é um array, que representa essa estrutura aqui acima, que é os campos da minha tabela. Tá? Por que eu fiz isso aqui? Se eu não tivesse esse esquema, eu precisaria implementar uma outra classe, um outro arquivo, somente para ter o mapeamento de um objeto com linhas, com várias linhas. Tá? Então, para que eu não precisasse ter duas classes que seriam quase a mesma coisa, eu implementei dessa forma. Criei um array que vai conter essa estrutura, que é a estrutura da tabela, e eu informo para a minha classe Py qual é a variável que contém essa lista de registros. E a partir dessa variável ele consegue gerenciar os métodos de salvar, de gravar, de excluir, pesquisar, etc. E tal. Certo? Uma outra coisa que a gente precisa implementar aqui é uma propriedade chamada row. Eu vou explicar por que depois. Veja só, deixa eu abrir aqui o Pessoas Edit que já está pronto. Eu tenho aqui um formulário que é o formulário de edição do cadastro de pessoas. Tá? Para mim poder linkar o meu campo com o objeto, eu preciso... Geralmente a gente faz o quê? A gente linka pela análise, né? A gente vem aqui e diz que aquele campo está vinculado a uma tabela de análise. Como a gente não está utilizando a análise para fazer o tratamento das regras de negócio, eu mapeio a própria classe que eu criei lá, pessoa, e esse objeto row aqui contém as propriedades que seriam os meus campos. Aí alguém pergunta, mas qual a diferença de row para rows? Rows é um array, é um objeto que contém uma lista. Esse objeto aqui é utilizado nas tabelas, nas telas que tem uma tabela de pesquisa.
Quando eu estou num formulário, eu utilizo o objeto role, porque a minha lógica lá por trás nas classes devolve para mim qual é o objeto que eu estou naquele momento. Digamos que eu tenha carregado para dentro da minha lista 10 registros, 10 clientes. Mas nesse formulário aqui, eu só preciso carregar um cliente. Como é que eu faço isso? Eu justamente apontando para esse objeto role, que vai me devolver o cliente atual. Tá? Então, nessa minha classe produtos aqui, eu vou precisar implementar uma propriedade chamada role. E vai ser somente leitura, não vou ter escrita desse método. E aqui eu vou devolver o objeto atual que está, digamos assim, que estaria em memória. Quando eu faço isso aqui, eu estou chamando justamente o meu objeto de array e dizendo para ele que eu quero o objeto número x. Tá? Essa variável aqui é uma variável também do objeto PyBORecord que controla qual é a posição, digamos assim, do cursor lá na lista. Ok? Então, assim, basicamente o que eu preciso para criar as telas agora é essa estrutura aqui. A definição dos campos, o meu objeto que vai conter a lista de registros, caso eu esteja trabalhando com um formulário com um table, o construtor da classe, que vai dizer qual é a tabela e qual é a chave primária que nós vamos utilizar, e o método role, que vai retornar para mim a linha atual. Lá na minha tela, vamos criar uma tela agora aqui, vamos criar uma nova window. New window. Veja, eu já tenho aqui um template padrão que eu criei para desenvolvimento. Tá? Eu vou criar uma tela com linhas agora, tá? Uma tabela de pesquisa. Então eu vou usar esse template Table View. Veja como é fácil. Ele já tem alguns botões padrões aqui. Deixa eu salvar aqui, senão ele vai aparecer. Produtos Builder. Ok. Vou acessar aqui o código. Veja ó, que ele já me traz um código padrão aqui, ó, que está lá no meu template. Deixa eu mostrar todo o código aqui. Ó. Todo esse código que está em cinza, gente, já foi definido lá no meu template. Ou seja, eu só precisei definir uma vez. Isso aqui já vai ser reaproveitado nos outros formulários. A única coisa que eu vou ter que fazer de alteração aqui nesse meu código é aqui na Global Declarations. Tá? Eu vou usar uma colinha aqui para ir mais rápido, já que o tempo está curto. Vou pegar uma global que já está declarada aqui, que já está pronta. O que é que eu vou precisar modificar aqui? Ó? Somente esses códigos aqui, essas definições. Tá? Então, digamos aqui, eu estou trabalhando com produtos. Estou definindo que essa variável BO produtos, perdão, é do tipo BO produtos, que foi aquela classe que eu criei lá para mapear a tabela de produtos. Vou ajustar as variáveis aqui. Tá? Ok. E lá na minha tela, eu vou definir a table de pesquisa. Veja como é fácil. Vou dizer que essa table vai vir preenchida de uma variável. Está aqui, ó, minha variável produtos, só que eu defini lá no código. E eu vou usar o objeto rows, porque toda table ela necessita de um conjunto de registros. Né? Lembre-se que rows contém uma definição para uma lista de produtos. Vou colocar todas as linhas aqui, definição padrão do grid, está lá o grid pronto. Vou só ajustar aqui ó, o nome da coluna da chave primária, que ele precisa para fazer alguns métodos de insert, modificação. Vou passar aqui a chave primária da tabela. Vou ajustar essa variável aqui, sFormEdit, para apontar para o formulário de edição que eu vou criar posteriormente. Tá? Ok. Está pronto o meu formulário de pesquisa. Se eu executar isso aqui, ele já vai funcionar. Tá? Não sei se já tem registros aqui que eu estava trabalhando com mais cedo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se ele já vai carregar alguma coisa aqui quando eu executar. Opa, deu um errinho aqui, já sei o que é. Pessoal, vamos implementar então a window de edição. Depois eu vou voltar para uma outra questão que é importante aqui. Vou criar uma nova window. Vou usar também um template padrão que eu tenho já para formulário de edição. Tá? Aqui o meu formulário. Vou chamar ele de produtos edit. Está salvo. E vejam que ele também já traz várias definições padrões do template, rotinas que já estão padronizadas. E da mesma forma... Opa, abriu o errado aqui. Da mesma forma
que eu defini ali na tabela, no window de pesquisa, eu vou fazer as definições iniciais aqui desse formulário. Deixa eu reaproveitar o código aqui de clientes, que já está pronto. De pessoas, perdão. E o que é que eu vou alterar aqui? Ó? A mesma coisa. Vou declarar uma variável produto, dizer que ela é do tipo BO produtos. E vou ajustar essa variável aqui. Lá no meu formulário, quando eu for criar meus campos, o que é que eu faço para ir mais rápido? Vou lá na análise, ó, pego os meus produtos e arrasto para cá, minhas colunas, perdão, e arrasto para cá. Então ele já me traz aqui os campos já montados. O que é que eu preciso fazer aqui? Apenas trocar a referência, porque quando eu arrasto da análise, ó, ele está linkado com a análise. Só que eu não estou pegando os dados da análise, eu estou pegando da minha variável produtos que eu declarei aqui no form. Tá? Então, eu vou apontar justamente para essa minha variável row e ele vai me abrir aqui os campos. Por que que ele não trouxe para mim a estrutura de campos aqui? Porque lá no BO Produtos, ó, eu esqueci de fazer uma coisa importante, que é tipar essa propriedade aqui. Ó. Eu disse que essa propriedade, row, eu não disse qual era o tipo dela. Eu tenho que declarar aqui que ela é do tipo STRow, que eu defini aqui em cima. Tá? Então, a partir de agora, lá no formulário, eu consigo enxergar essa estrutura dentro da variável row. Produtos, ó, row, ele já trouxe para mim aqui, ó, os campos. Tá? Deixa eu ver aqui que alguma coisa está errada. Ele trouxe... Ah, tá, veja só. Eu defini produtos, mas peguei aqui as definições da tabela de pessoas, tá? Por isso que ele está me apresentando os campos errados ali. O que eu posso fazer? Da mesma forma que eu fiz no form, ó, eu posso arrastar aqui da análise para cá, ó, e ele já me traz as definições do campo. É só ajeitar aqui os nomes das variáveis. Ok. Voltar lá para o formulário de produtos. Eu vou fazer a linkagem agora. Produtos, ó, meu objeto row, está aqui, ó, os campos do meu cadastro de produtos. Tá? Então, aqui, ó, produto ID. Vou linkar esse aqui com o objeto row, descrição do produto, e o objeto row, preço de custo. Ok. Está linkado os meus campos. Bem, se eu executasse isso aqui, agora era para funcionar. Porque toda a lógica que implementa esse formulário aqui, ó, já está no template. Então, a única definição que eu preciso fazer a nível da tela de produtos é apontar esses objetos aqui e linkar os meus campos. O resto, toda a lógica já está implementada nas classes. Veja, para que isso aqui funcione, eu preciso de uma atenção especial com relação às queries. A lógica que está contida aqui dentro do BO Record, ela necessita que eu tenha obrigatoriamente uma query de seleção e uma query de deleção. Tá? Isso foi um padrão que a gente adotou aqui, mas não necessariamente precisa ser seguido. Alguém quer falar? Eu, Eduardo, apenas perguntar se o template que você utilizou, ele está incluído no framework que você adotou, ou foi o Eduardo que construiu esse template? Não, esse template foi eu que construí. Tanto do WinDev quanto do WebDev. Fui implementando aqui método a método, de acordo com a necessidade, fui implementando aqui as rotinas. Ok? Então, pessoal, a gente precisa ter uma query padrão aqui para selecionar e para fazer a parte de deleção, tá? Então, eu vou criar rapidinho aqui uma query de seleção para a tabela de produtos. Eu preciso definir alguns métodos, alguns parâmetros que são padrões. Por exemplo, o parâmetro para selecionar, eu preciso ter um parâmetro aqui chamado plist e o nome da chave primária, tá? Isso aqui pode ser mudado também, tá, gente? Isso aqui foi um padrão que nós adotamos aqui, mas nada impede de vocês alterarem também. E eu preciso ter uma outra condição, apontando aqui para, por exemplo, a descrição do produto, chamado de contains value. Para que serve esse parâmetro? Para eu fazer pesquisa através da descrição do produto. E eu preciso ajustar também as condições aqui.
Porque, por padrão, quando eu crio 2 parâmetros, o WebDev faz o quê? Parâmetro 1 entre parâmetro 2. Mas pode acontecer que, na prática, eu querer pesquisar ou por um ou por outro. Então, eu ajusto aqui para que a condição fique ou um ou o outro campo. Tá? Implementei a minha query. Deixa eu salvar aqui. QB Produtos Select. Esse nome também é padronizado, tá? Ok. E vou criar uma nova query agora de deleção. Produtos. Preciso também definir aqui um método padrão, um parâmetro padrão, perdão, que é o mesmo parâmetro que eu crio lá na query de seleção. Produtos ID. Produtos ID. Ok. Esse nome da query também tem que ser padronizado, tá? Porque o BL Record ele já espera uma query nesse formato aqui. Ok, tá salvo. Tendo feito isso, é para funcionar, tá? Pode ser que não funcione por algum bug, mas vamos lá, vamos testar. Vou executar a janela. Opa. Ah, tá. Esqueci de definir uma coisa aqui. Vamos. Deixa eu ver se tem algum erro aqui na aplicação que ele está apontando. Produtos bons. Ah, tá. Essa coluna aqui não existe. Ah, tá. Só um momentinho, pessoal. Como eu tinha errado a definição lá na classe, quando eu gerei aqui a tabela, ela pegou as definições da tabela de clientes. Deixa eu só atualizar aqui. Vou pegar as definições da tabela de produtos. Ok. Vou setar aqui, ó, que a coluna, qual é a coluna de ID, que é o produto ID. Vou salvar, mostrei algum erro, não. Ok, vê só, estou executando a minha aplicação, olha, eu já trouxe alguns dados aqui, porque eu estava trabalhando mais cedo com essa tabela, tá? Então, ó, você vê que com apenas essas linhas de código aqui, eu consegui criar a tabela de pesquisa de produtos. Porque todo o resto do código necessário já está padronizado no meu template e também na minha classe BL Record, tá? Então, por exemplo, se eu quiser alterar um produto aqui, basta selecionar alterar, ó, ele já me chamou o formulário de edição, ele já me trouxe os campos carregados de acordo com a classe. Se eu quiser criar um novo, clica aqui em incluir, ele já me traz o formulário em branco para me fazer a inclusão. Se eu clicar em salvar, ó, ele já me fez a gravação no banco, ele deu uma mensagenzinha aqui, regras validadas com sucesso. Esse registro ele já está armazenado aqui. Deixa eu só dar um refresh para a gente ver, ó. Está o meu registro lá gravado. Se eu quiser excluir, ó, sim. Opa. Esse errinho aqui, eu não consegui entender por quê. Ele sempre, quando eu crio uma query nova, ele sempre reclama que não tem um parâmetro. Aí eu vou lá, deleto o parâmetro, crio novamente e ele entende. Eu não sei, deve ser algum bug do WebDev, tá? Mas, com exceção disso aqui, ele já faz um método de exclusão. Vamos fazer, sabe o que aqui? Para demonstrar uma validação, por exemplo. Esses formulários aqui, eles não estão validando nada. Se eu quiser gravar, por exemplo, um produto sem descrição, ele deixa. E com um produto meu sem descrição. Mas eu quero bloquear isso aqui. Como é que eu faço? Bem simples. Eu vou gerar novamente aqui o código através do meu gerador, para a gente ir mais rápido. Deixa eu pegar aqui a tabela de produtos. Aqui no meu código gerado, eu já tenho um método de validação. Dei um erro aqui. O que eu estou reclamando? Bem, eu estou reclamando de alguma coisa ali que eu não sei. Como já está com pouco tempo, eu vou pegar um método já pronto aqui, tá? Tem uma classe pessoa aqui que já implementa o método de validação. Vê só. O que é que eu preciso para fazer validação do formulário? Aqui na minha classe produtos, se eu abrir aqui as minhas listas de funções, eu tenho o método validate. Esse método é um método padronizado no BL Record, mas eu posso sobrescrever esse método e fazer as definições que eu preciso aqui. Tá? Então, eu vou implementar aqui uma validação.
da seguinte forma. Deixa eu copiar de novo aqui o código, que faltou coisa. Faltou o cabeçalho da função aqui. Ok. Veja, eu já tenho alguns métodos padrões de validações aqui que eu criei. Por exemplo, eu tenho um método para checar se um campo está vazio, se um campo está zerado, se um registro já existe em outra tabela, se uma data é válida, e um código também para validação personalizada. Tá? Eu já estou perdendo tempo, eu vou usar só o primeiro ali em cima, que é para checar se o campo está vazio. Então, como é que eu faço isso? Eu chamo a função checkEmpty, passo a minha linha, seria a row, o campo que eu quero, descrição do produto, e aqui ó, eu passo a definição da tabela. Para quê? Para ele pegar lá da minha análise a descrição do campo que eu coloquei. No caso aqui, ó, TB Produtos, descrição do produto, caption. É aquele textozinho auxiliar que fica lá do lado da definição do campo. Tá? Deixa eu salvar. Vamos executar a nossa aplicação agora. Vou voltar para cá. Deixa eu editar esse produto que já está gravado aqui. Ó. Se eu tentar salvar esse registro agora, o que, que vai acontecer? Ó? Ele vai me retornar uma mensagem de validação dizendo que a descrição do produto, ó, do jeito que está na análise, não pode ser vazio. Tá? E me dá um outro retorno aqui que as informações não foram salvas. Eu volto no formulário, preencho o campo, salvo. Ó. Ele já me retornou um ok que o registro foi atualizado. Outra coisa que eu posso fazer aqui que é bacana, lá no quem é o pessoal do Gás, do Fader aí, tem uma propriedade no formulário que chama valor inicial, ou seja, quando eu entrar num campo, eu inicializo o campo com esse valor. Aqui eu implementei de que forma? Dentro da classe BO Produtos, eu tenho um método chamado addNewBefore, ou seja, antes de eu adicionar um novo, eu vou executar alguma rotina. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou redefinir esse método. O que é que vai acontecer nesse método aqui? Eu vou chamar o meu objeto row, ou seja, a minha linha atual, no campo de descrição do produto, e eu vou dizer que ele é igual a digito um produto. O que é que vai acontecer agora? Quando eu executar a aplicação e clicar no botão incluir, veja que ele já vai me trazer a janela ó, com o texto que eu defini aqui. Então, essa rotina serve para me inicializar, por exemplo, campos de data ou algum campo que tenha algum valor padrão para o usuário. Eu já posso definir aqui nesse método. Ok, pessoal? Tudo isso que eu fiz aqui também serve para o WebDev. Tá? Eu acho que não vai dar tempo de mostrar, porque o tempo está estourado, mas eu vou só dar uma passeada aqui por cima. Veja, vou abrir uma página aqui no WebDev, tá? Ele vai pedir para trocar de ferramenta, ok. Vai abrir o mesmo projeto agora no WebDev. Ok. Veja. Faz de conta que a gente estava implementando agora a classe de pessoas, tá? Que já está aqui pronto. Toda aquela lógica que eu defini lá no meu objeto, ó, a estrutura, as validações, ó, checar, está em branco, etc. E os valores iniciais, eles também vão servir para a página web. Tá? O que é que eu tenho aqui de diferente? Essas páginas aqui, elas também são implementadas com base em templates. Tá? Tem um template padrão aqui, ó, na página web, com os mesmos métodos que eu tinha lá no InDev, tá? Com algumas pequenas modificações, né? Que tem comandos no WebDev que não servem no InDev. Mas a lógica é a mesma. Tem o código padronizado aqui, e a única coisa que eu faço de diferente na página é setar esses objetos iniciais e na própria página informar os campos. Tá? Mesma coisa lá para a página de pesquisa. Eu tenho os métodos padronizados no template, tudo aqui, e tenho a minha tabela de pesquisa que é padronizada de acordo com a página. Tá? Deixa eu executar aqui essa página. Está acusando um erro ali, vamos ver se ele vai rodar.
Essa página do WebDev, ela tem até um plus a mais, que é a possibilidade de você fazer a busca. Já está implementado aqui, ó, através de métodos padrões, ó. Só digitar no campo, localizar, ele já traz para mim aqui no grid, ó, os registros que ele encontrou no banco. E eu posso já fazer a edição desse registro. Deixa eu estar abrindo, só que deu um breakpoint aqui. Tá demorando. Ah, não, ele deu um errinho aqui, tá? Esse projeto, pessoal, passou por uma modificação recente e eu não tive tempo de verificar as mudanças que tiveram, tá? Então ele não está muito 100%. Mas antes de eu disponibilizar para vocês aí, eu vou fazer uma revisão geral e deixar ele bem funcional. Mas a lógica é a mesma lá do WinDev, tá? Os métodos padrões de excluir, de editar, de incluir um novo aqui, também com as regras de validação, ó, se eu tentar salvar, por exemplo, esse registro sem dizer nada, ó, a mesma validação que foi feita lá no WinDev, ele também fez aqui, porque aquela classe, a classe que está implementando isso, é essa aqui, ó, que é a classe padronizada. Tanto serve para uma plataforma como serve para outra. Tá? Bem, pessoal, é basicamente isso. Assim, tem muita coisa aqui por trás que eu poderia mostrar depois como é que é feito, mas que leva um pouquinho de tempo. Se o pessoal quiser, a gente pode marcar um outro horário aí com mais calma e fazer uma exploração melhor das rotinas dos recursos. Como eu falei anteriormente, esse projeto, na medida que a gente for desenvolvendo aqui as funcionalidades, eu vou estar atualizando ele e vou estar disponibilizando para vocês. A intenção, voltando um pouquinho à conversa inicial que a gente teve, é ter uma base de projeto, ter uma base de estrutura ali que permita que a gente foque, a gente se concentre no desenvolvimento das regras de negócio. Ou seja, depois que eu criei a minha infraestrutura, a lógica da minha aplicação ela vai estar toda contida aqui nesses objetos. Tá? Tudo que eu for fazer em termos de validação, processamento, lançamento, enfim, vai estar tudo contido aqui. Eu não preciso me preocupar com o restante que está embaixo. Logicamente, me preocupar com as telas e as páginas que eu vou ter que fazer, que é para o usuário poder ter acesso às informações. Tá? Eu espero que tenha sido claro aí com as explanações. Fico aberto a dúvidas, sugestões aí. E é isso. Eduardo, 2 palavras apenas, por causa do tempo. Eu conheço esse framework há alguns anos. Agora, muita atenção à interpretação do que eu vou dizer. O que eu estou dizendo não é minimamente para desmerecer a sua apresentação, bem pelo contrário. Você, ao apresentar esse framework de um programador, creio que ele é holandês, você teve o grande mérito de o fazer evoluir. E antes disso até, o principal mérito foi de o apresentar e de o explicar. Depois, você já conseguiu adaptá-lo com requisitos que você entende que são necessários, nomeadamente, por exemplo, o template. E, portanto, em síntese, eu queria felicitá-lo pela sua apresentação e dizer apenas que o facto de eu conhecer esse framework há algum tempo e nunca o ter utilizado prende-se fundamentalmente com a circunstância de ele utilizar acessos a bancos de dados que não o Hyperfile SQL, que, do meu ponto de vista, não são os mais adequados. E, portanto, eu deixo a sugestão, encontrei finalmente uma pessoa com muito conhecimento e com muita sensibilidade para esta área da programação orientada a objetos e com muito conhecimento também, e deixo a minha disponibilidade para juntos podermos trabalhar neste projeto, porque julgo que valerá a pena incluir alguns procedimentos que sejam mais adequados do ponto de vista do desempenho a outros bancos de dados que não sejam o Hyperfile SQL. Esse framework utiliza, como você sabe, as queries nativas do WinDev, e essas queries, através dos acessos nativos, têm um bom desempenho que eu conheça bem em 2 bancos de dados, o MySQL e o
PostgreSQL, apenas nesses. O acesso nativo para, ou o acesso por OLEDB, ou SQL Server, é um pau de dois bicos, como se diz aqui em Portugal. Ele em projetos pequenos funciona maravilhosamente, funciona muito bem, responde instantaneamente. Em projetos muito grandes pode ser complicado usar esse tipo de conexão, que começa com o Open Connection e que depois utiliza a função HExecQuery para executar queries. Isto por contraponto com aquilo que eu demonstrei ontem na minha apresentação e que fundamentalmente se prende com o trabalho com Stop Procedures. Voltando àquilo que dizia há pouco, utilizando outra vez a mesma palavra, em síntese, eu felicito pela forma como você apresentou, porque você conseguiu dar uma perspectiva diferente e muito bem apresentada de um framework que é interessante. Parabéns, Eduardo. E obrigado. Obrigado, pessoal. Veja só, a minha experiência com o Endeavor ainda é muito pequena. Tá? Eu venho da plataforma VB.net, já tenho um projeto em execução e muitos dos conceitos que implementei aí nesse projeto de exemplo já vem herdada desse meu projeto no VB.net. Então, ainda me falta um conhecimento mais aprofundado sobre alguns recursos. Né? Como eu comentei, a minha empresa está desenvolvendo um projeto web em cima da plataforma da PC Software, mas eu ainda não tive tempo para pegar a fundo a ferramenta e desvendar. A minha intenção é, logicamente, né, com a comunidade, com esses eventos, essas palestras, desenvolver esse conhecimento e cada vez mais estar refinando esse projeto para que a gente consiga ter realmente uma aplicação de qualidade, né, tanto, como eu falei no início, do ponto de vista de desenvolvimento, tem uma aplicação realmente que funciona correto, funciona bem, com bom desempenho, quanto também uma aplicação que funcione, aliás, uma aplicação que tenha a qualidade que o cliente espera, né? E essa foi a minha intenção hoje, em fazer essa palestra, para que a gente tivesse essa noção, que a gente tem que focar não só as questões técnicas da ferramenta, mas também as questões de negócio para o cliente, que não adianta de nada a gente ter uma aplicação que funcione da melhor forma possível, com o melhor desempenho possível, se no final da ponta a gente não conseguir entregar o valor para o cliente. Então, assim, o que está aí apresentado não é prego batido ponta virada, como se diz por aqui, né? Não é uma verdade absoluta, é uma sugestão e eu espero que vocês consigam capturar esses conceitos, ou capturar a intenção inicial, a intenção principal, que é a questão do reaproveitamento do código, da facilidade de manutenção, de você centralizar ali as definições de projeto, de regra de negócio num local, para que você consiga desenvolver uma aplicação mais rápida e mais fácil de gerenciar.